Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. E eu tenho falado que muita gente não faz a vontade de Deus porque não conhece a Deus. Não conhece o que Deus espera, o que Deus almeja, o que Deus planejou para a sua vida. A minha oração é que a nossa igreja seja uma outra igreja no final dessa série de mensagens. Então é muito importante que você que não acompanhou nenhuma mensagem desta série, volta lá atrás, tem uma playlist, você vai poder ali ouvir as mensagens anteriores. E hoje pela manhã nós falamos exatamente sobre quando nós conhecemos a Deus e fazemos sua vontade, nós desfrutamos de alguns benefícios do nosso relacionamento com a Trindade. E nós falamos com muita empolgação hoje pela manhã o que é a Trindade. Dissemos que o conceito de Trindade é um conceito bíblico. Deus estava presente na fundação do mundo. Estava presente na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E eu dizia lá com mais profundidade, quem quiser, volta lá e assiste o culto desta manhã, porque eu dizia exatamente que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus que criou os céus e a terra está atuando como Deus Pai. E ainda em Gênesis diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O Deus Espírito estava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, o Deus Filho está implícito nesse versículo. O Deus Filho não está tão claro como está o Deus Pai que criou os céus e a terra. Não está com muita clareza como está o Deus Espírito pairando sobre a face das águas. Aonde está o Deus Filho? O Deus Filho está em ação, em movimento. E disse Deus, haja luz e houve luz. Esse dizer de Deus, nós só vamos compreender que aqui está o Deus Filho quando a gente olha para João capítulo 1. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E disse ao verbo, a palavra, ele veio para os que eram seus e os seus não os receberam. E ele foi crucificado. Então em Gênesis 1, está implícito o que nós chamamos de Trindade. Mas a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, o Filho, está ali como palavra. E a palavra é a razão de existir todas as coisas. Eu dizia hoje pela manhã que eles são coiguais. Eles estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente. E a missão que é dada à igreja é dada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que ontem nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe uma igreja chamada Igreja Unicista. Eles só batizam em nome de Jesus. E eles pegam um texto e com base nesse texto, eles então só têm Jesus, não têm Pai e nem têm Espírito. Mas a missão dada à igreja em Mateus 28, versículo 19 diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora a Trindade bíblica seja a doutrina cristã sublime, a palavra Trindade não está na Bíblia. O que está na Bíblia
é o conceito de trindade. E nós falamos sobre o batismo de Jesus. O batismo de Jesus foi semelhante ao batismo de ontem aqui. E o Javier estava feliz da vida. Pastor, a minha música cantaram hoje de novo. Ficou feliz, Javier? E essa música é sua. A minha música cantaram de novo hoje. E todo mundo que escolheu uma dessas músicas, quando viu cantar de novo, ficou feliz. Porque nesse ambiente também estavam presentes aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo ontem. No batismo de Jesus, era Jesus, o Filho, que se batizou adulto, por isso que nós batizamos de novo. E na hora que o Filho entra no Rio Jordão e João Batista vai batizá-lo, há uma voz no céu que diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. E de repente veio uma pomba em forma de pomba. Vocês estavam pensando que a pomba vinha em forma de quê? Mas o que veio foi o Espírito Santo em forma de pomba. E pousou sobre Jesus. E ali nós temos a Trindade reunida. Há um conceito de um best-seller muito famoso, intitulado Paraíso Perdido, que tenta mostrar essa mesma Trindade em operação. E naquele conceito, o autor diz que a Trindade estava reunida e resolveu então criar o mundo, criar o universo e criar o homem. Mas para Deus não existe passado, não existe presente e não existe futuro. Para Deus tudo é. Eu estou achando que vocês foi que eu casei há 25 anos atrás? É isso mesmo? Que coisa linda. Deixa eu ver a mão da aliança aí. Ah, muito bem. E quem são esses rapazes aí? São filho? Eu casei os pais de vocês. Você não estava vivo para saber. Mas você só está aqui por causa disso. É tão bonito eu agora me recordar de 25 anos atrás e ver a família linda que vocês são. Para nós isso é uma riqueza extraordinária. Vale a pena envelhecer. Hein? Vale a pena envelhecer. Eu vejo lá atrás o passado e vejo agora o presente. E eu quero ver o futuro. Vocês com Jesus na eternidade, toda a família. E no futuro mais curto, você aí de barba branca, cabelo branco, ela de cabelo assim, a cor que ela quiser. Mas assim, juntinhos os dois, cuidando dos netinhos. Então, esse best-seller intitulado Paraíso Perdido, está a Trindade reunida e eles começam a fazer o universo. E nessa visão do universo, eles dizem, mas aqui o homem vai pecar. E aí o filho diz, mas se o homem, quando o homem pecar, eu vou resgatar o homem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, presente na fundação do mundo, presente em todo o curso da humanidade, presente na encarnação do Verbo, presente no momento da crucificação. E no momento da crucificação, Jesus brada e diz, Deus meu, por que me desamparaste? E aí a gente começa a perceber que pela primeira vez Jesus experimenta a agonia onde os poderes do Deus Pai estão acanhados. Ele experimenta o encolher
dos poderes do Deus Pai. E ele sente o peso do meu pecado, o peso do seu pecado. E aí a gente começa a vivenciar essa realidade da vida cristã. Hoje à tarde eu precisei pesquisar um pouco mais sobre esse ponto, porque existem várias correntes sobre esse momento do porquê me desamparaste. Mas eu gostaria de reafirmar ou de falar o que eu deveria ter falado de manhã e não falei, que o fato de Deus Pai abandonar a Jesus não significa que Jesus perdeu sua divindade. Antes, ele estava totalmente na dependência do Pai, totalmente no poder do Espírito. Agora ele é deixado à mercê de sua própria força, o que o deixou limitado, sem poder usar os poderes potenciários que sempre usou na terra, mas agora não está disponível, que é o poder do Deus Pai, porque o pecado da humanidade está sobre ele. E esse é um tema que não precisa ser polêmico, quando se entende o significado das duas naturezas de Cristo. Cristo é 100% Deus, Cristo é 100% homem. Essas duas verdades não são contraditórias, mas elas são complementares. Deus retira seu poder de apoio e presença, mas Jesus na cruz continua sendo Deus. E aí eu estou me corrigindo do que falei hoje de manhã. Jesus na cruz continua sendo Deus. E onde é que está o fundamento bíblico para isso? Está lá em Atos, capítulo 20, versículo 28. Quando o texto diz assim: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de quem? De quem é a igreja? De Deus. Então vamos falar todo mundo junto. De quem é a igreja? E aí o texto diz que ele comprou com o seu próprio... O sangue derramado na cruz foi de Deus. Quem não veio de manhã talvez não entenda nada que está acontecendo aqui. Mas quem veio está entendendo. E quem não veio de manhã tem que assistir o sermão da manhã. E vai continuar sem entender o que está acontecendo aqui. Não, tem tudo a ver. A sua teoria tem tudo a ver. Mas a gente quer conversar depois sobre a sua teoria. Tete a tete. Fechou? E eu falava hoje pela manhã, irmãos, que quando a gente entende a Trindade e a gente se relaciona com as pessoas da Trindade, quando nós nos relacionamos com Deus Pai, sabendo quem é Deus Pai, nós somos abençoados de uma maneira singular. E eu dizia hoje pela manhã que as compreensões desta vivência com Deus Pai, porque o nosso relacionamento com Deus, o Pai, proporciona uma identidade e uma adoção com Deus. Falei que também proporciona uma proteção e uma provisão, porque Ele é o protetor, é o sustentador. Eu recebi muitas contribuições depois do sermão de hoje de manhã. Inclusive uma delas disse: pastor, a Trindade é semelhante a uma maçã. Eu li o texto e é interessante, faz sentido. Protege, provisão, proporciona.
Nosso relacionamento com Deus Pai traz a nós orientação, traz a nós disciplina. Mas eu quero continuar dizendo que nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus, o Filho. Em João 15 diz assim: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Eu dizia hoje pela manhã que Jesus, o Filho de Deus, e nós somos filhos de Deus por adoção, logo nós somos, e há a compreensão de que somos irmãos de Jesus. E Jesus aprofunda ainda mais essa relação, dizendo que nós somos amigos de Jesus. Toda família que tem mais de um filho, 2 filhos, sabe que tem irmãos que não se dão, ou melhor, tem irmãos que se dão melhor com um do que com o outro. Lá em casa, por exemplo, o irmão que se dá melhor comigo é o Esdras. Presente. Tanto se dá comigo que está aqui, membro da igreja. Entendeu? Quando ele precisa de dinheiro, adivinha a quem ele vai pedir? Ao pai. Quando eu preciso de dinheiro, você tem dinheiro para me emprestar? Ele me empresta. Então, eu me dou muito bem com Esdras. A gente se fala pouco ultimamente, quase não temos nos falado mais. Mas a gente, quando se troca umas 3 palavrinhas, a gente já entende o que o outro pensa. Eu tenho outros irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, corre nas veias o mesmo sangue, mas não tem a mesma liga. Tem um lá que é uma bênção também. Tem, vocês estão duvidando? Então, mesmo na relação familiar, nós somos mais amigos do que com outros. Embora, como aquele discurso de toda mãe, eu amo todos igualmente. Beth, qual dos 4 você ama mais, Beth? Tem 3 aí do seu lado, Beth. Agora já fica quieto. E quando estão diante das noras, a conversa é a mesma. Agora estão 3 noras ali, ó. Qual das 3 noras ela ama mais? Eu amo todas iguais. Sou uma mãe sábia. Mas não tenha dúvida que tem um e uma que ela tem mais intimidade. Não quer dizer que não amem as demais. Vou ter que separar essa família no próximo culto. Botar um casal em cada gôndola. Agora você sabe que existe. Sua casa caiu, já foi. Agora, com certeza, não é você. Para falar um negócio desse em público, não é você. Entendeu? Mas o nosso relacionamento com Jesus, Jesus diz que Ele é mais próximo do que irmão. Jesus nos chama de amigos. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E se vocês fazem o que eu tenho dado a conhecer, vocês são meus amigos. Eu sou filho de Deus, mas desobedeço a Deus. Cuidado.
Nosso relacionamento com Deus Filho traz a nós, nos proporciona algumas bênçãos singulares. Primeiro, proporciona salvação e redenção. Nós celebramos aqui salvação. Estamos celebrando e vivendo a redenção do Senhor. Jesus nos salva do nosso pecado. Ele nos dá a vida eterna. Em João 3,16, porque Deus amou tanto ao mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos deu salvação e redenção. Para compreender isso, vamos imaginar aqui um prisioneiro no corredor da morte. Não temos no Brasil pena de morte, mas imaginemos que tivéssemos aqui, e na hora que ele está para ir para o sacrifício, para a execução, ele recebe um perdão completo. Criminoso, réu confesso, segundo a legislação daquele país, ele tinha direito à cadeira elétrica. E na semana da cadeira elétrica, ele recebe um perdão completo. É mais ou menos essa magnitude da salvação que Jesus nos oferece. Nós somos pecadores. E se dissermos que não temos pecado, somos 2 vezes mais pecadores. Então nós somos réus confessos, condenados ao inferno, condenados a uma vida eterna longe de Deus. Mas Deus, através do seu amor, nos ofereceu um perdão completo. Glória a Deus. Nós fomos perdoados. Merecíamos o inferno, Ele nos deu perdão, nos deu sua presença e nos deu salvação eterna. Isso é fantástico. Agradeça a Jesus por isso e agradeça diariamente a Jesus pela obra redentora que Ele realizou na cruz do Calvário. Nós somos convidados a experimentar na nossa relação com Deus Filho esta salvação e esta redenção, esta reconstrução da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de escolher, da nossa maneira de decidir, da nossa maneira de falar. Não mais o mundo diz o que eu tenho que pensar, decidir, falar e fazer, mas a redenção, a reconstrução que o Espírito de Deus opera em mim, me faz uma nova criatura. Segunda coisa, o nosso relacionamento com Jesus, o Filho, proporciona uma amizade, um companheirismo. Somos chamados amigos de Jesus. Desfrutamos de um relacionamento íntimo com Jesus. Tu és aquele que a minha alma anseia. E essa música vocês conhecem bem, a história da mulher samaritana. E Jesus chega para ela, e ela está junto ao poço de Jericó. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu descobriu o que havia em mim. Consciência de pecado, distância de Deus, condenação eterna. E ele olha para ela e diz assim: dá-me de beber, pois tenho sede. Tu és aquele que a minha alma tanto ansiou, que eu tentei, nos braços de vários homens, receber o acolhimento e não consegui. Aí Jesus diz: e os braços dos homens, ou do homem que você está hoje, também não é seu homem. E ela diz: vejo que tu és profeta, e o Filho Deus, o Deus Filho, perdoa aquela mulher, regenera sua vida,
e proporciona a ela uma amizade. O texto diz que ele ficou por lá em Samaria, um bom tempo. Ela chamou os amigos: venham ver Jesus, aquele que nós esperávamos estar aqui. E ele então começa a viver com uma nova amizade. Nós não somos mais servos e sim amigos, porque nós desfrutamos agora de um relacionamento íntimo com Jesus. Deus sempre ofereceu a toda a humanidade esse desejo de caminhar junto, caminhar perto, mas o pecado que está na humanidade sempre distorce, afasta. Jesus, então, é o Filho, o Deus encarnado, que vem para estar constantemente conosco. Por isso nós dizemos que você tem que receber Jesus no seu coração. Quando você recebe Jesus no seu coração, Ele vai com você aonde você for. Ele está com você aonde você estiver. Mas Ele não faz tudo o que você faz. Porque se você deliberadamente fizer o que Ele tem orientado não fazer, Ele diz: opa, peraí, rapaz. E aí a gente tem uma outra faceta da vida cristã. Mas Jesus quer que a gente caminhe com Ele. Jesus quer que nós cultivemos um relacionamento pessoal, diário, buscando conhecê-lo mais profundamente. E não tem ninguém que conheça tão profundamente Jesus que não possa conhecer mais um pouco. Não tem. Quanto mais conhecemos de Jesus, mais sede dele nós temos. Nosso relacionamento com Deus Filho proporciona essa amizade e esse companheirismo. Terceiro aspecto, nosso relacionamento com Deus Filho proporciona um modelo de vida. Jesus é o nosso exemplo supremo de como viver uma vida santa, dedicada a Deus. Há muitos anos atrás, nós estudamos como igreja o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus. Na reunião dos pastores, decidimos que nós vamos fazer uma série de mensagens, novamente intitulada Em Seus Passos, o que faria Jesus, porque a igreja mudou muito. Quem aqui estava na época que a gente estudou os seus passos? Ali, o Léo, a Ana, ali, ó, meia dúzia. Josiel estava também, levantou a mão, olha aí. Vocês todos não leram Em Seus Passos o que faria Jesus. E como a nossa igreja cresceu naquela ocasião, porque cada um que ia fazer uma coisa pensava: será que Jesus faria o que eu vou fazer? Será que Jesus falaria o que eu quero falar? Será que Jesus iria para onde eu quero ir? Em seus passos, o que ouviria Jesus? Será que Jesus ouviria o que eu quero ouvir? Será que Jesus assistiria o que eu quero assistir? Isso proporcionou um crescimento extraordinário na vida da igreja. Então, Jesus se apresenta como modelo a seguir. Ele é o nosso exemplo supremo de como viver uma vida santa, dedicada a Deus. Precisamos nos esforçar para seguir o exemplo de Jesus em amor, serviço, santidade. Uma das coisas que chamou a nossa atenção enquanto pastores aqui, essa turma que se batizou, alguns deles vieram contar para a gente a sua vida. E a gente não quer saber da vida de ninguém, porque para nós as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Mas teve gente que fez questão: não, pastor, eu quero que o senhor saiba que. Aí trouxe situação. Lindo isso. Que coisa maravilhosa. Foi bonito ouvir isso. Porque está demonstrando um desejo de seguir a Jesus, porque Jesus é o nosso modelo de vida. Jesus, ao convidar as multidões, disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus quer que nós aprendamos dele, com ele. Ele é o modelo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Precisamos nos esforçar para seguir o exemplo de Jesus em amor, serviço e santidade. Relacionamento com Deus Filho proporciona salvação, redenção, amizade, companheirismo, modelo de vida. Jesus quer estar com você, Jesus quer ir com você. É igual aquela criança que quer acompanhar o pai e vai com o pai. Eu me lembro quando Mateus era criança, eu ia fazer visita levando Mateus. E Mateus chegava carregando aquele lençol, aquele cobertor azul, Ana. Lembra? O macaco não, ele tem nome. É Harry. Harry. Mateus, o tamanho de uma porcariazinha assim, bem bonitinha. Papai, a gente vai visitar quem hoje? Falei, vamos visitar o Léo e a Ana. Tá bom. Aí vinha ele com um travesseiro, um lençol, uma manta azul e o Harry. E a gente ia lá, chegava lá, já estava com a Nathalie, iam brincar e a gente batia papo. Mas não tinha conversa, toda noite ele queria ir, mas tinha escola, ia amanhã. E ficava bravo quando não me acompanhava. Pena que cresceu. Com 12, 13 anos, 14 anos, filho, vamos. Eu não, vão vocês. Primeira vez que nós fomos na Europa, filho, a gente vai para a Europa. Eu não quero ir não, se fosse para os Estados Unidos eu queria. Filho, a gente vai conhecer Milão, mas... Não, pode ir vocês. Mas quando era criança, queria acompanhar. Jesus quer nos acompanhar onde nós vamos. Jesus quer estar conosco quando nós fazemos, assistimos, ouvimos. Mas tem algumas coisas que é difícil Jesus participar. Tem algumas coisas, alguns ambientes que é difícil Jesus frequentar. Tem alguns vocabulários e alguns vícios e alguns comportamentos que Jesus não consegue dividir. Conhecendo Deus para fazer sua vontade, nos desafia a conhecer um Deus que se relaciona conosco como um Pai de amor, que se relaciona conosco como o Filho que se fez carne e habitou entre nós. Mas nós somos desafiados a termos um relacionamento com o Deus Espírito Santo. João 14:16. Eu rogarei ao Pai. Interessante, olha que sequência linda. O Deus Pai amou o mundo que enviou Jesus, que morreu na cruz. Jesus alinha tudo para nos proporcionar vida, perdão, salvação, tudo isso. E Ele agora vai subir para o céu. Ele determina que o Espírito venha. Essa é uma coisa, é uma evolução interessante. Eu rogarei o Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que fique com você para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em você. O Espírito Santo está em mim, está em você, o Espírito Santo está em nós. Como é que o Filho sabe o que nós estamos pensando? O Espírito que está em nós denuncia nossos pensamentos.
O Espírito que está em nós consegue, inclusive, decifrar nossos sentimentos. Consegue interceder ao Pai os nossos gemidos inexprimíveis. O que é que a gente ganha quando a gente se relaciona com o Deus Espírito Santo? O que é que esse relacionamento nos proporciona? A Bíblia diz que nos proporciona consolo e conforto. O Espírito Santo é o consolador que nos conforta em tempos de tristeza e dificuldades. Essa semana a família Cetim perdeu o irmão mais novo. Gente, sempre perder alguém dói. Sempre perder alguém da família machuca. E a minha oração para a família Cetim é que o Espírito de Deus os console nesse momento de dificuldade. E, gente, é um momento que não tem palavras. Quando eu era criança, a gente cantava uma música assim: há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Porque foi no Calvário que ele se entregou. Agora, momentos de perda não tem palavras. Eu me lembro que eu fui visitar a Juliana no dia do sepultamento do seu irmão. Aí eu fui conhecer a mãe da Juliana. O que dizer a um coração de mãe que enterra o seu filho, que ela se dedicou tanto? Que o Espírito Santo console. E eu creio que o Espírito Santo tem poder para consolar. Porque a Bíblia diz que Ele é o Consolador. Palavras não resolvem, palavras não consolam, mas o poder do Espírito Santo de Deus consola. Ele nos conforta em tempos de tristeza. Sabe aquela criança que acorda no meio da noite, gritando, chorando, assustada com o pesadelo que teve, ou com o terror noturno que vivenciou? A mãe acolhe aquela criança com um amor tão grande, tentando acalmá-la, tentando confortá-la. O Espírito Santo faz o mesmo conosco em nossos momentos de medo. Ele nos acolhe no nosso momento de tristeza. Ele está conosco. O desafio é que nós possamos permitir que o Espírito Santo traga paz, conforto em momentos de angústia. Nosso relacionamento com o Deus Espírito Santo proporciona também direção. Ele nos mostra qual caminho a seguir. Ele nos guia em toda a verdade e Ele nos dá sabedoria. Essa semana eu tive uma reunião com uma autoridade política. E antes de orar por ela, a gente falou sobre sabedoria, e ele disse: pastor Ilquias, eu peço a Deus sabedoria todo dia. Eu falei: você está no caminho certo. A Bíblia diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Você tem muito poder, mas se você não reconhecer que tem falta de sabedoria, você pode errar. Coisa linda. Eu peço a Deus sabedoria. E tem gente aqui no nosso meio que não precisa pedir a Deus sabedoria não, sabia? Tem maridos aqui que não precisam de sabedoria para poder ser um bom marido. Tem mulheres aqui que acham que não precisa de sabedoria para poder ser uma boa esposa. Pais que acham que não precisam de sabedoria para ser pais, filhos que acham que não precisam de sabedoria para se relacionar com os pais. A única categoria que não precisa de sabedoria é avô. É ou não é? É isso aí, é isso aí. É avô. Porque avô, gente, é avô. Ponto final. Aí o Frank chegou hoje para mim: pastor, quando o senhor fala ponto final, quer dizer que não tem mais nada? Eu falei: não tem mais nada. O senhor diz assim: Jesus é o Salvador e ponto final. Então ninguém mais salva, só Jesus. E o Frank trabalhou tanto essa madrugada toda que hoje está assistindo em casa. Então, Frank, você é avô e ponto final.
tem mais nada. Avô, já dizia alguém, que é um burro brabo, que o filho amansou para o neto montar. Por isso que eu não tenho neto. Eu tenho neta. Neta não monta em burro brabo. Neta é delicada. Vovô, senta aí que eu vou te maquiar. Você dá risada? Tem uma foto minha sentado lá e ela me maquiando. Vovô faz assim. Aí me encheu meus olhos, não sei o quê. Tá bonito. Até avô tem que ter sabedoria para não deixar essas coisas acontecerem. Viu, Nazaré? Tem, filha, vamos brincar de outra coisa. O Espírito Santo, ele nos dá sabedoria, direção, conselho, nos guia em toda a verdade. Em João 16:13 diz, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. O Espírito prediz, apresenta, assim como um guia experiente conduz alpinistas por um caminho seguro. Alguém me ofereceu trazer aqui em Curitiba um dos homens que conquistou os Alpes mais altos do mundo. Esse cara é amigo de um amigo nosso aqui. Pastor, ele mora em Vitória, ele vem aqui dar um testemunho no Encontro dos Homens. Falei, fechado. Só não vou dizer agora quando é que é. Esse cara sobe, o cara está lá no Instagram, bombando. E todo mundo quer subir com ele, quer andar com ele, porque ele já chegou lá, nos lugares mais altos do mundo. Então, quando a gente sabe que quem está nos conduzindo já passou por ali, a gente se sente seguro. O Espírito Santo nos guia através desse desafio de vida. O Espírito Santo conhece os lugares mais seguros, não vai por aí. E a gente sente uma direção de Deus e vai para um outro lugar, depois a gente entende. Se eu tivesse ido por ali... Os meninos resolveram subir a montanha sábado passado, me chamaram. Como é o nome da montanha? Caminho do Itupava. E, gente, quando a gente está ficando velho, a gente quer se sentir jovem, né? Os caras aí de 30 anos, tudo musculoso, faz isso, faz aquilo. Pastor, vamos subir o Vale do Itupava? Falei, vamos, fechado. Quando vai ser? Descer, né? Descer o Vale do Itupava. Quando vai ser? Vai ser sábado. Vai chegar, deixar o carro aqui na igreja, uma van vem buscar a gente, vai deixar a gente lá na estrada, não sei de onde, a gente vai descer, lá embaixo vão pegar a gente. Gente, diz o ditado popular que para descer... Quem acredita em santo. Para descer é fácil. Eu desço daqui com maior facilidade, mas não subo na mesma. E eu queria ir, eu sou um garotão, e daí? Sou 59 anos? Jovem não sei, mas 59 anos? Vou descer esse negócio fechado, estamos juntos. Aí bem naquela semana, eu pego aquela coisa esquisita que parecia gripe, parecia alergia, mas isso não vai me segurar. Aí o dente começou a doer. Falei, mas eu sou um cabra, eu vou descer. O dente começou a inchar. Falei, doutor, tem uma agenda aí? Não, você não pode fazer esforço. Aí eu fiquei aqui. Aí o pastor Nil disse, ainda bem que você não foi, é fria. Está acostumado a subir montanha, disse, é fria, é fria. Rogério, com essa conversa toda de legendário, não sei o quê, eu não vou nesse negócio, não. E o velhinho barrigudo queria descer. Aí Deus me poupou, gente, me deu uma dor de dente maravilhosa.
Aí teve um, que eu não vou dizer o nome, que foi descer a montanha. Falei, e aí, cara, você meteu a mão no prego? Não, pastor, o prego que entrou na minha mão. Teve que tomar antitetânica. Às vezes uma coisa simples como essa, né, uma dor de dente, uma alergia que impediu que eu fosse entrar em uma fria, foi a ação do Espírito de Deus me poupando. Você procura o seu lugar, rapaz. Se assuma. Vamos descer, pastor? Vamos, espero vocês lá embaixo. Vou de carro, acordo mais tarde. Lá embaixo a gente toma o caldo de cana, não pode, por causa do açúcar. Barreado pode. Mas o que eu quero brincar, sim, é porque já está na hora de acabar, estou me demorando para acordar alguns que estavam dormindo. Mas olha, o Espírito Santo nos conduz. Quando a gente anda na pegada do Espírito, Ele direciona, Ele nos aconselha. Em terceiro lugar, Ele proporciona uma capacitação e poder. O Espírito Santo nos capacita com dons espirituais e poder para testemunhar do Evangelho, como está lá em Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. É no poder do Espírito que a gente vai cumprir a missão. Tem muita gente confundindo o poder do Espírito para demonstração de vaidade espiritual. A Bíblia diz que o poder do Espírito é para proclamar o Evangelho. É ali que se uma víbora te morder, não morrerás. É ali que se você comer algo mortífero, não vai te acontecer. Os milagres que vão acontecer não são todos os milagres, mas os milagres que acontecerão é para que o Evangelho, o poder de Deus, seja conhecido por todos os homens. Nós somos desafiados a depender do Espírito Santo para ser eficaz no cumprimento da missão que Deus nos confiou. Relacionamento com Deus, Espírito Santo proporciona consolo, conforto, direção, conselho, capacitação e poder. O relacionamento com a Trindade oferece benefícios profundos e transformadores em nossa vida. O louvor pode subir para cá. A identidade e a proteção do Pai, a redenção, a amizade do Filho, a consolação e a capacitação do Espírito Santo de Deus estão à nossa disposição. Nessa noite, minha oração é que você desfrute dessa identidade, dessa adoção. Que você vivencie a proteção e a provisão do Deus Pai, a orientação e a disciplina desse Deus Pai, que só Ele pode dar. Que você desfrute da salvação e da redenção, da amizade e do companheirismo, desse modelo de vida que só o Filho pode dar. Que você saia daqui desfrutando do consolo, do conforto, da direção, conselho, capacitação e poder que só o Espírito de Deus pode proporcionar. A pergunta é, você tem conseguido se relacionar com Deus nessa amplitude, conhecendo a Trindade e o poder dela? O seu relacionamento com Deus Pai tem sido claro com Deus Filho, com Deus Espírito Santo? A vida cristã é um relacionamento. E nós queremos orar por você. Eu não sei
o que o Espírito de Deus falou ao seu coração, mas com certeza falou algo muito singular. Que você responda ao Espírito de Deus, dizendo: Senhor, eu vou, eu quero, eu sou. Que você se coloque nos braços desse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que nos ouve nessa noite. Que cada um de nós sejamos estimulados a nos relacionarmos com o Senhor Deus Todo-Poderoso, que enviou Jesus Cristo, seu Filho, a quem nós somos gratos pelo sacrifício na cruz do Calvário, que enviou o Espírito Santo que nos consola, que habita em nós, que nos direciona. Que possamos, ó Deus, compreender e conhecer ao Senhor em toda a profundidade, para fazermos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém.